né? Mas nós vemos, por exemplo, um acréscimo de mulheres em busca de atividades públicas, né? E aí, nessa situação, nas atividades públicas, não há diferença de salário, né? O que tem favorecido. Por quê? Porque o concurso público, ele não olha o gênero, né? Ele olha a qualificação. Tá? Tanto que, assim, no Poder Judiciário, é muito grande o número de mulheres que passam nos concursos para a magistratura, por exemplo, nos concursos para promotores. Tá? Agora, no setor privado, ainda assim se encontra, né, essa diferença. Né? O serviço doméstico é um exemplo disso. Né? 94% das mulheres, das empregadas domésticas do Brasil, são mulheres, né? E com um salário inferior. Eu vejo que essa busca, que esse aumento, né, ou essa equivalência salarial, melhor dizendo, né, ela vai sendo galgada a partir do momento em que a mulher tem condições de ir se qualificando no mercado de trabalho. Professora, muitas mães, eu queria tocar nesse assunto novamente, muitas mães presenciam violência do marido ou do padrasto com sua filha e calam. Por que isso? Porque ainda é difícil reconhecer que isso é uma violência. Em algumas culturas, o ter um companheiro, o estar casado, ainda é um fator de ascensão social. Então, a mulher pensa o seguinte, mas se eu denunciar o meu companheiro, ele vai embora, eu vou ficar sem. Como é que eu vou ser vista pela comunidade que eu estou? Né? Sem considerar que muitas vezes ela mesma ela se utiliza do seguinte preconceito. Vai ver que a minha filha pediu. Vai ver que a minha filha colaborou para isso. Né? Um outro aspecto importante, ela às vezes sabe, mas ela não tem condições de sair dessa situação de violência. Ela nem sempre ela consegue verificar como é que ela e a filha que está sendo violentada vão ter um meio de vida. Ela não tem salário, ela não tem renda, ela não tem para onde ir, ela nem sempre pode voltar para a casa dos pais. Né? Por quê? Porque a família não permite, a família não acha certo deixar o companheiro. Né? Então, são vários fatores que fazem com que ela se cale. Primeiro, o silêncio, não conseguir ir adiante, não conseguir, né, como eu digo, colocar o pé fora de casa e dizer, olha, estou sofrendo violência, minha filha está sendo violentada. Né? Segundo, a questão social. Ficar sem um companheiro pode ser mal vista na comunidade que eu estou. Né? E a falta de condições. Cláudia, que políticas públicas um município conta para apoiar a mulher vítima de violência? Hoje nós temos no Brasil a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que é equivalente praticamente ao Ministério. E aí os municípios têm adotado, né, a criação aí dos conselhos municipais dos direitos da mulher. Né? Esses conselhos, eles têm um viés muito importante na medida em que eles tratam da questão da violência no município. Né? Eles ajudam a formar uma rede de atendimento à mulher. Porque nós nunca podemos imaginar que a única solução da mulher vai ser lá na delegacia fazer uma ocorrência e aí com isso se formar um processo e o judiciário afastar o agressor. Até porque, segundo eu li relatos, o tratamento nas delegacias não é dos melhores, né? O ideal é que todas as delegacias, né, ou que todos os municípios, melhor dizendo, tenham uma delegacia própria de atendimento à mulher. Né, em que a mulher se sinta em condições de chegar na frente de uma outra mulher e contar situações que às vezes são absolutamente íntimas. E que nem sempre ela pode fazer isso na frente de um homem, ela não se sente capacitada para isso. E às vezes nem os homens estão capacitados para receber esse tipo de informação. Tá? Então, a delegacia deve ser uma delegacia acolhedora, né? Que receba aquela mulher sabendo que foi muito difícil chegar até ali. Que essa caminhada é longa. Né? E que se ela conseguiu chegar ali, ela precisa de um acolhimento. Tá? Então, os conselhos têm esse
essa atribuição, né, de ajudar, auxiliar a formar uma rede de atendimento às mulheres. Rede essa que é composta pelos hospitais, pelos postos de saúde, que têm a obrigação de notificar, né, a delegacia quando recebe uma mulher e constata que essa mulher foi vítima de violência, né? Um atendimento psicológico é fundamental, não só para a mulher, mas também para os familiares envolvidos. Professora, e o Nadim, por favor, comente sobre o Nadim. O Nadim é o Núcleo de Apoio dos Direitos da Mulher, né, que é uma criação da Universidade Fevale. Então, a Universidade Fevale, além de um núcleo de práticas jurídicas, onde se atende a comunidade carente, criou também o Nadim, esse núcleo, então, em que se atende às mulheres que são vítimas de violência, né? Então, o que nós temos? A mulher vem até o Nadim, né, explicita a sua situação de violência e muitas vezes, ela vai e volta várias vezes, até que ela consiga ter autonomia suficiente para dizer, bom, basta, eu não quero mais violência, né? E aí o Nadim auxilia, né? Acompanha na delegacia, acompanha nos processos de violência doméstica, né? Contribui também com o atendimento na área da psicologia, porque a mulher precisa se fortalecer. Não acreditem que ela vai simplesmente, ela apanhou do marido hoje, e aí ela vai lá na delegacia, vai fazer o boletim de ocorrência, pega a mala e vai embora de casa. Não, isso não existe. Ela vai ficar, num primeiro momento, pensando, ela pode até sair de casa para ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência, mas muitas vezes no meio do caminho ela já desiste, tá? Então, a função do Nadim é isso, e é importante porque a universidade tem um papel, né? Não só aqui a Universidade de Fevale, mas acho que essa é uma prática que tem que ser difundida para outras instituições, porque a universidade ela sempre é um ponto de referência, né? Nós notamos aqui que as mulheres que nós atendemos aqui no Nadim, elas se fortalecem, né? Elas têm aqui um ponto de acolhimento. Professora, em 1910, Clara Zetkin propôs o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Passado mais de um século, quais são os desafios do movimento feminista? O que já foi feito nesse período e quais são os principais desafios do movimento? Bom, eu entendo que o maior desafio foi a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Em que ela deixou de ser simplesmente uma coadjuvante, ela deixou de ser apenas uma trabalhadora do lar e passou a ser uma fonte de trabalho, tá? Mas a caminhada é incessante, tá? Ela precisa ainda atingir a sua igualdade salarial, que nós já comentamos. Ela precisa caminhar no sentido de não sofrer mais violência, né? De conseguir fazer com que ela seja respeitada pela sua figura de mulher, né? E não é fácil ser mulher, né? Nós temos aí a tripla jornada, e é assim mesmo, né? Então, a mulher trabalha, depois do trabalho, ela ainda tem todas as atividades do lar, né? E esse é o caminho que vem se trilhando antes, inclusive, de 1910. E é um caminho muito longo. Professora, como disse Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se. Que história as mulheres estão fazendo? A sociedade jamais vai poder prescindir da figura da mulher. A mulher contribui com cada pedacinho da construção da sociedade. Contribui com as coisas boas, é verdade, mas claro que também contribui, né, com os momentos difíceis. Nós olhamos hoje, nós ficamos pensando o quanto a mulher foi importante na época das guerras, né, na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, o quanto elas ficaram trabalhando e assumindo postos de serviço dos seus maridos, né, dos seus namorados, seus companheiros que foram para a guerra, né? O quanto a mulher é importante na educação dos filhos, né? Hoje, quando se fala tanto de uma juventude, né, de uma adolescência sem limites, né, muito bem, é a mulher que no final
das contas, vai lá e puxa, né? Puxa a orelha no sentido figurado, né? Do filho, senta e estuda, né? Mas ela também tem aí o seu momento de ser mulher, né? Ela sofre a carga de precisar estar no mercado de trabalho, precisar ser mãe, mas também querer ser mulher. Esse é o caminho. Professora, muito obrigado pela entrevista. Eu espero que o público tenha gostado, porque foi bastante esclarecedora. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui. O Interrogando fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.